Sejam bem-vindos a mais um especial Autárquicas 2021. A ERTE prossegue a ronda pelos diferentes candidatos do Concelho de Tomar, sendo que o destaque desta edição está centrado na União de Freguesias Serra Junceira, em particular com a entrevista a Américo Pereira, candidato dos independentes pelo Nordeste à presidência da referida junta. Saúdo, e feita esta introdução, saúdo então o nosso convidado, agradecendo-lhe a disponibilidade para estar connosco. Vou aqui recorrer a uma cábula para recordar quem nos ouve, quem nos vê, que o agora candidato Américo Pereira, também presidente desta mesma junta, mas nessa condição de candidato em 2013 obteve 62,99% dos votos, em 2017 64,4% das preferências dos eleitores, números que, a juntar precisamente ao facto de desempenhar as funções de presidente desta União de Freguesias, são motivo suficiente para o considerar como o grande candidato à vitória? Bom, isto é sempre muito difícil, porque realmente os eleitores são soberanos no que diz respeito àquilo que é o que entendem como melhor para a União de Freguesias Serra Junceira. Não há vencedores antecipados, como não há derrotados antecipados. Da nossa parte, nós procuramos fazer o melhor, temos-lo feito nos últimos 8 anos, ainda não acabou, mas pronto, mas está a concluir os últimos 8 anos. Temos feito coisas boas, estamos conscientes disso, uma boa parte de coisas boas, uma importante parte de coisas boas, mas há outras que se calhar não foram tão boas assim, e às vezes por duas razões fundamentais. Uma, por falta de meios, e quando me refiro a falta de meios, digo em meios materiais e económicos, e outra, às vezes, porque não é possível acorrer a todas as necessidades de acordo com aquilo que nos é solicitado pelos fregueses. Nós somos uma freguesia, é a maior freguesia da área territorial do Concelho de Tomar. Temos 72 lugares de aglomerados populacionais, muito dispersos, e por mais que nós possamos fazer, há sempre qualquer coisa que não se consegue atingir. Há objetivos que ficam aquém daquilo que nós desejaríamos. E, como digo, são 52 semanas, 72 lugares. É difícil realmente concluirmos, ou pelo menos estarmos à altura daquilo que será as exigências da população. Na recente apresentação da sua candidatura, disse que não era fácil ser presidente de junta, tendo em consideração as carências da sua área territorial. Pergunto-lhe então, o que é que o motiva, o que é que está por detrás de mais esta candidatura? A ser eleito será o terceiro mandato. A motivação prende-se naturalmente com aquilo que nós entendemos como a defesa do bem coletivo, do bem-estar das pessoas. Nós estamos inseridos numa região muito problemática em termos de carências. Eu não tenho dúvida nenhuma em que, a nível do Concelho, a União de Freguesias Serra Junceira está muito aquém das restantes freguesias do Concelho. Também não temos tido o apoio que entendíamos que devíamos ter a nível municipal. Porque as obras que temos feito, e têm sido muitas aquelas que temos feito, tem dependido uma parte daquilo que é considerado primeiro os acordos de execução e depois os contratos interadministrativos, mas com uma boa parte, uma componente importantíssima de receitas próprias. Eu, por exemplo, devo referir que as obras que temos feito em termos de pavimentação e outras, acho que nunca conseguimos, até agora, ao longo destes 8 anos, ter uma comparticipação da Câmara que ultrapassasse os 60% ou 70%. Isto é muito importante.
é muito importante. Portanto, uma obra uma pavimentação em que, suponhamos, ascende a 80 mil euros, a Câmara dificilmente chegou aos 60 mil. Portanto, tudo o resto tem sido suportado por receitas próprias da autarquia. Nós ouvimos, como dizia o poeta, nós ouvimos, lemos aquilo que é dito por vários presidentes juntos do Conselho e verificamos que realmente parece-me que vivemos num Conselho que é mais ou menos, enfim, um país ou uma zona de... Está toda a gente satisfeita. Eu acho que todos os presidentes de junta dizem, têm obras sociais, fazem aquilo outro. Eu acredito que o tenham feito. Agora, certamente não terão os problemas que nós temos. Quando nós vamos falar que realmente temos ainda hoje, no século XXI, lugares sem água pública, com o conhecimento claro das entidades responsáveis, nomeadamente a Câmara e agora a Tejo Ambiente. Continuamos a não ter água. E que toda a gente a subia para o lado. Porque em termos de projetos, os projetos existem. E o engraçado é que depois me é dito, mas vocês não têm lugar no lugar X, Y, Z? Então, mas afinal, há qualquer coisa que corre mal, porque nós temos aqui o projeto e está lá a água. Pô, a água está lá. Está lá, é verdade que está lá, mas não está na distribuição pública. Isto é muito complicado, não é? E eu ouço, nas outras freguesias, nada disso se põe. Repare só aqui um pequeno detalhe. A freguesia de Junceira é atravessada no sentido longitudinal uma conduta em alta de esgotos. Essa conduta foi feita quase há 20 anos. A única ligação que tem em baixa foi uma que a Junta de Freguesia fez, cerca de 400 metros, é claro, com o apoio dos serviços municipalizados, na Fonte da João. Mais nada. Nós estamos aqui a falar numa freguesia onde realmente, por exemplo, na Serra, não há nenhuma estrutura de saneamento. Não há. Portanto, se não há, podemos dizer não há. Agora, na Junceira temos. Isso nada é feito. E quando nós olhamos para as outras freguesias, vemos as candidaturas ao POSEUR de milhões de euros. Nós vemos todos os dias na imprensa, não vale a pena nós estarmos aqui a escamotear as coisas, porque se vê. E o que é facto realmente é que na zona do Nordeste, e particularmente na Serra Junceira, isso não é feito. A Câmara até hoje, ao longo destes 8 anos, por incrível que pareça, não fez uma única obra que se possa dizer assim, foi uma obra da Câmara. Não fez. Tudo aquilo que tem sido feito tem sido a Junta que recorre a todos os meios e mais uns, com sacrifícios enormes. É assim, nós inventamos para conseguir fazer alguma coisa. Dizem, mas nós cumprimos aqui com os contratos interadministrativos ou anteriormente com os acordos de execução. Então, mas isso fazem para todas as juntas de freguesia, todas as áreas territoriais, para todas as freguesias. Mas para aquela que é a maior, a mais carenciada, realmente até hoje não tivemos a felicidade da Câmara, os competentes serviços da Câmara, um dia pararem, refletirem e verificarem. Vamos cá ver. Serra Junceira está inserida, se calhar, na zona turística mais importante do concelho. Temos 50 km de margem da Albufeira de Castelo Bode, entre Enseadas e Reentrâncias. E até agora, qual foi o investimento? Zero. Não houve um único investimento que se possa considerar como tal. Pronto, já que estamos a falar nesta carência ligada à água, aos esgotos, ao saneamento, vou então continuar por aqui para perguntar o seguinte: a entrada em cena da Tejo Ambiente pode ajudar no futuro a que a freguesia possa efetivamente desenvolver ou ultrapassar estas suas carências? Não creio. Eu não creio porquê? Porque isto é aqui um vício de forma. Eu até agora, realmente, ainda não verifiquei nenhuma melhoria que se possa considerar como tal.
Também não verifiquei nada que tenha piorado. Sim. Porque realmente os SMAs, eu até ouço aqui há relativamente pouco tempo, ouvi um colega meu numa Assembleia Municipal a dizer, mais ou menos em termos saudosistas, volta-se SMAs, está exprovado. Eu não vou por aí, porque os SMAs, espero que os SMAs realmente dificilmente poderá haver alguma coisa. Os SMAs é próprio orgânico, o próprio funcionamento, não estamos a pessoalizar a coisa. Agora, não vi diferença nenhuma. A TEJ Ambiente, por assim dizer, acho que para nós é como se não existisse. Não alterou rigorosamente nada, não acrescentou rigorosamente nada e, pelo contrário, há aqui algumas coisas que são de todo em todo inadmissíveis. É que a TEJ Ambiente não responde a nada. Era a minha questão. Se Não já tinha havido nada. alguma Não, faz exposições, apresenta-se problemas, não responde a nada. Nada. O nosso relacionamento são com aqueles profissionais que estão acima da estrutura, e quando digo que estão acima, porque são eles que estão no terreno. Sim. E que sentem as dificuldades, e são eles que têm e vivem as dificuldades da população. Esses coitados, esses têm sido uns mártires. Sem dúvida nenhuma, porque a TEJ Ambiente, enquanto estrutura, enquanto organização, enquanto empresa intermunicipal, não acrescentou nada de novo. Repare só aqui um detalhe. Nós, na Serra, temos uma fossa coletiva que está há anos a contaminar todas as linhas, os lençóis freáticos. Os poços, tudo. A Junta tem alertado sistematicamente para esta situação terrível que tem que ser resolvida. O esgoto corre a céu aberto. As pessoas contestam, as pessoas protestam. Vem à Junta. A Junta tem levantado estas questões várias vezes, com ofícios enviados à estrutura. Até hoje, nem uma única resposta. E é curioso, de vez em quando, vai lá um cara da TEJ Ambiente despejar as fossas. Mas só despeja metade. Porque depois há a desculpa, que é o acesso. Há uma coisa que é preciso nós percebermos. Quando nós não queremos fazer, tudo empata. E aquilo que a TEJ Ambiente tem feito é não querer fazer. Não quer. Nós, ainda recentemente, na Assembleia Municipal, se vê a verificar que a TEJ Ambiente tem sido um servidor de dinheiro. E aquilo, não sei, não faço comentários acerca de coisas que desconheço, que é a orgânica interna da TEJ Ambiente. Aquilo que eu sei realmente, e falo enquanto autarca, enquanto responsável da minha área, é que não nos trouxe rigorosamente nada de novo. Nada de novo. Nós, aquilo que temos feito, a Junta tem que chegar sempre à frente. Ainda agora, por exemplo, em Castelo Novo, nós temos, como disse anteriormente, nós temos lugares sem água. E temos outros lugares em que a conduta adutora é um tubo de 3/4. Isto é, se um indivíduo estiver a tomar banho, tem que bater à porta do vizinho para ele não abrir a torneira, porque senão não consegue tomar banho. Substituímos a conduta em Castelo Novo. Isto, pasmos, chegou a uma altura, tudo devidamente programado, tudo devidamente organizado, e não havia tubo. Teve que a Junta de Freguesia avançar, claro que eles já nos devolveram esse tubo, mas teve que a Junta de Freguesia avançar com cerca de 100 metros de tubo para que a obra não parasse. Isto revela, de certa forma, algum desnorte. Eu penso que, sinceramente, eu não sei, eu não conheço o Sr. Diretor Delegado, porque nunca teve a amabilidade. Também é assim, o Nordeste e tomar para o Sr. Diretor Delegado não deve ter grande importância. Isso não deve ter grande importância, porque eu acho que aquilo mais ou menos está localizado ali na zona de Orem. Ele é a única com carne, aliás, como aconteceu no Parlamento, quando foram ouvidos. Claro, o Presidente da Câmara, quando foi ouvido, foi o Sr. Diretor Delegado. Portanto, aquilo está mais ou menos, está mais ou menos tudo feito. E a Serra Junceira não faz parte deste projeto, porque se fizesse parte, obviamente, quando nós suscitamos os problemas, quando nós falamos da contaminação, quando nós estamos a falar de crimes ambientais gravíssimos,
E ninguém faz nada, ninguém aparece, ninguém dá a cara, ninguém tenha pelo menos 2 minutos para se deslocar lá e vamos tentar perceber o que é que se passa aqui. Nem as próprias autoridades? Nada. As autoridades, naturalmente, a GNR, ainda isso não foi comunicado à GNR, porque as pessoas até ao momento, nós já fizemos sentir à TEJ Ambiente que a situação é insustentável. E já fizemos sentir à TEJ Ambiente que logo que lá chegue qualquer autoridade, se a GNR lá aparecer, nós estaremos disponíveis para dar todos os elementos à GNR. Porque isto é uma situação gravíssima. Gravíssima. Estamos a contaminar os lençóis freáticos, como disse há pouco, as linhas de água, os poços, está tudo negro. O esgoto corre a céu aberto. Admite então aqui, vou chamar-lhe uma posição de força a encostar até o ambiente contra a parede. Eu não sei se encosta alguém contra a parede quando as pessoas não estão muito interessadas. Agora, é evidente. Uma coisa que nós fazemos na Junta é isto. Todas as participações que lá chegam são devidamente encaminhadas para as entidades responsáveis. Nós não ficamos com nenhuma. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, no que diz respeito a situações próximas da Albufeira, que a violação claríssima do POAC ou do PDM. Tudo aquilo que chega lá nós encaminhamos para as entidades. Agora, é evidente que nós também ficamos com alguma uma sensação agridoce quando verificamos que depois as entidades fecham os olhos. É uma situação muito complicada. Pronto, a esta distância ainda não sabemos quantas candidaturas é que efetivamente irão aparecer na Serra Junceira, mas isto para lhe perguntar o seguinte: se algum outro candidato prometer que esta questão da água, do saneamento, dos esgotos terá um avanço, terá uma melhoria considerável nos próximos 4 anos, não estará a ser sério? Ou seja, estará a prometer algo que não pode cumprir? Bom, é evidente que há duas coisas que eu penso que nós temos que ter consciência da realidade. Aliás, é assim. Há duas forças políticas em Tomar que têm hipótese de chegar à Câmara. Será o PS e o PSD. Não vale a pena nós estarmos aqui a inventar nada. O PSD, neste momento, tem uma hipótese muito remota de chegar à Câmara. Por razões que não vale a pena nós estarmos agora aqui a debater, mas tem uma hipótese muito remota de chegar à presidência da Câmara. Nessa área, portanto, qualquer candidato que possa vir a fazer promessas, isto é mais ou menos prometer uma coisa que não sabe exatamente o que está a fazer. Eu, neste caso, até estava mais a falar de candidatos à própria Junta. Pronto. Não, mas estou a falar da Junta mesmo. Sim. Um candidato que se apresenta aqui neste momento na Junta a dizer que nós daqui a 4 anos vamos resolver esse problema, isso é uma situação ilusória. Então, o que é que o candidato Américo Pereira pode, dentro da lógica, pode prometer aos seus habitantes? A única coisa que eu posso prometer é continuar a fazer um trabalho sério, que é aquilo que temos feito até agora. E, neste momento, acho que estamos encostados à parede. E estamos encostados à parede porquê? Porque não temos sentido o apoio da Câmara que entendíamos que devíamos ter tido. E entendíamos em função das necessidades. Não é outra coisa. Porque, vejamos o seguinte, imaginemos que determinada organização tem 4 ou 5 pessoas a quem tem que, suponhamos, fornecer camisolas. Se chegar a distribuir camisolas a toda a gente de forma perfeitamente indiscriminada, toda a gente fica satisfeito. Mas o que não se foi ver é se efetivamente, se uma dessas pessoas que recebe a camisola tem o roupeiro cheio ou não tem cheio de camisolas. É que, se efetivamente ele tiver o roupeiro cheio de camisolas, essa que lhe chega vai acrescentar a todas as outras que já existem. Aqueles que não têm camisolas ficam muito satisfeitos. E é exatamente aquilo que tem acontecido relativamente ao Conselho de Tomar. Nós verificamos que das 11 freguesias, apesar de algum esforço e apesar de alguma,
alguma dialética relativamente a essa matéria. Nem todas as freguesias são tratadas por igual. O Nordeste continua a ser o mais penalizado. E continua a ser mais penalizado, mas depois há curiosidades que efetivamente são indesmentíveis. A Serra Junceira, nos censos, ainda não vão ser os resultados, mas vocês vão ficar todos surpreendidos. Será daquelas das menos são afetadas. Exatamente a freguesia que menos penalizada foi. Mas se formos recuar, por exemplo, às últimas eleições autárquicas, nós crescemos 2% relativamente àquilo que as outras, enquanto há freguesias que cresceram 10%. E o investimento nessas freguesias tem sido, enfim, um pouco mais generoso. Nós não temos nada a ver com aquilo que é dado, com aquilo que é apoiado nas outras freguesias. Aquilo que nos choca para nós é a forma como nós temos sido tratados relativamente às nossas necessidades. É só isso. Porque mais nada, há certos detalhes que são de todo em todo inadmissíveis. Inadmissíveis. Nós vamos ver só aqui 2 ou 3 situações. Por exemplo, nós somos hoje a área territorial do Conselho que mais alunos tem. Só que eu acho que é engraçado que com os números é que nós percebemos. A Serra, por exemplo, teve um momento muito mau no que diz respeito, por exemplo, a alunos. Tínhamos 2 turmas do ensino básico na Serra e tínhamos o jardim de infância. Correu mal. Houve aqui alguma coisa que, enfim, que penalizou a zona. Perdemos uma turma e chegámos a ter 5 crianças no jardim de infância. Hoje temos a escola do ensino básico da Serra no limite em número de alunos. No jardim de infância estamos no limite do número de alunos. Portanto, um crescimento exponencial. Entre a Serra e a Junceira, e não temos centros escolares daqueles XPTO, temos um número de alunos igual ou superior a essas freguesias que têm esses centros escolares XPTO. Como é que se explica isso? Explica-se de uma razão muito simples. Porque as pessoas estão-se a fixar. Esta situação do confinamento trouxe-nos uma realidade, eu não direi inesperada, porque aquilo que é inesperado é aquilo que só muito remotamente pode vir a acontecer. O que aconteceu foi o seguinte: as pessoas com o confinamento começaram-se a fixar ali com o seu teletrabalho e depois, com o desenrolar, com a vivência, com o relacionamento com as pessoas, começaram a perceber que, afinal, nós temos aqui tantas ou melhores condições que eles tinham em Lisboa. E então o que é que as pessoas deslocalizaram-se para cá, trouxeram para cá as suas famílias. Muitos até continuam a trabalhar em Lisboa, vão à segunda-feira, vêm à sexta-feira. E outros até começaram também a trabalhar de forma diferente, porque o teletrabalho fixou-os aqui. E trouxeram para cá as famílias, trouxeram para cá os filhos. A isso a acrescentar, nós temos pessoas estrangeiras de 23 nacionalidades. Pronto. Uma fixação enorme. E estamos a falar de pessoas no ativo, não estamos a falar de pessoas que vieram gozar as suas férias. E isto, sendo as pessoas no ativo, traz as suas famílias, as suas crianças, e isto é importantíssimo também para o desenvolvimento da região. A acrescentar tudo mais, nós estamos, por exemplo, o Carril está, como eu costumo dizer, às vezes por brincadeira, estamos a 500 metros do mundo, estamos a 500 metros da A13, do Carril a Moscovo é só uma questão de seguir a carta rodoviária, portanto não há grande problema. E essas pessoas que se têm fixado, certamente o Presidente, enquanto Presidente e enquanto candidato, tem andado no terreno, até que ponto é que essas pessoas estão dispostas a esperar para que o Nordeste seja olhado então como uma das freguesias do Conselho e não como a freguesia que está a ser discriminada, como tem dito ao longo deste ano? Isto é tão simples como saltar à corda e normalmente o pragmatismo para mim é a situação mais fiável, aquela que melhor ilustra a realidade. Há menos de uma hora recebi uma chamada de uma pessoa que comprou uma casa no Caramonchel
portuguesa, portanto, nós estamos a falar de uma pessoa estrangeira, uma portuguesa, que veio de outra região para se fixar cá. E isto não quando ela me diz ao Presidente, eu estou-lhe a telefonar pelo seguinte, é que eu preciso de água em casa e não tenho água. Não tenho água pública. Não tenho água pública. Não tenho. O Caramonchel é outra situação, cujos tubos passam por terrenos particulares para abastecer as habitações. Os tubos polietileno de 3/4 é que abastecem aquilo. Agora pergunto eu, que condições é que nós podemos oferecer aos nossos fregueses se efetivamente isto está como está? Estou a frisar, isto aconteceu há uma hora. É óbvio que eu vou pôr o problema à TEG Ambiente. E o problema que vou ter à TEG Ambiente pesa, embora a dedicação dos funcionários, e mais uma vez faço referência nisso, os funcionários têm sido inexcedíveis, especialmente connosco, não sei como tem acontecido com os outros. A administração não. A administração não existe. A administração, para nós, é uma coisa muito distante, que vive num mundo à parte. Eu não sei, pronto, se calhar é um servidor de dinheiro, não faço a mínima ideia, não sei quanto é que ganham, quanto é que deixam de ganhar. Agora, a administração não se preocupa minimamente com os problemas de cada um. É evidente que esta família, nós iremos resolver o problema dela. Nós iremos resolver o problema dela, custa o custar. Agora, é todo inadmissível uma família que se vai ali fixar e chega ali e nós não temos água. Estamos no século XXI. Isto, se calhar, no século XVII, era uma inovação. Não é? Até se fazia, se calhar, o aqueduto das Águas Livres, ou o aqueduto dos Pegões, essas coisas todas. Era uma coisa nova. Agora, hoje, no Vale da Menina, repare nisto, no Vale da Menina, 4.100 metros de tubo. Como é que se leva água para o Vale da Menina? Há um freguês que pagou os tubos, a Junta pagou toda a mão de obra, a abertura de valas, o pó, tudo, e depois os SEMAS deram a mão de obra. Só assim é possível. Estamos a falar de uma situação que é perfeitamente anormal. Isto é, a Junta está a fazer um investimento para os outros ir recolher as vantagens, que é a venda de água. Isto são coisas que não cabem na cabeça de ninguém. E volto a frisar, Castelo Novo, exatamente a mesma coisa. Em que freguesia é que isso aconteceu? Em que freguesia é que a Junta tem que pagar para a TEG Ambiente vir depois a vender água? Mas nós, infelizmente, temos que fazer isso, porque é a única forma que temos de resolver os problemas da população. Porque, senão, as pessoas continuam a não ter água. Estamos a falar de água, que é um bem essencial à vida. Val Martinho não tem água. São seis habitações. A Estrada Larga, na Estoveira, são 12 moradias, não têm água. Perante todos esses problemas, estamos aqui a falar de um investimento de grande dimensão. Não, estamos a falar de um investimento de tostões. Estamos a falar de um investimento de tostões. Não estamos a falar de milhões, é de tostões. Não estamos a falar de nada de significativo, nada de relevante. Agora é preciso o querer. Poderia ser resolvido em quanto tempo? Já, mas resolvido no espaço de 30 dias. No espaço de 30 dias. Mas não há vontade. A própria Câmara, eu já questionei dezenas de vezes a Sra. Presidente, e para ela está tudo... Aliás, qualquer intervenção da Sra. Presidente diz que o Conselho tem água a 100%. Eu tenho dito isto centenas de vezes. Centenas não, talvez exagero, dezenas de vezes. Mas será que eu estou maluco? Ou então ando aqui a falar uma coisa que não faz sentido? E as pessoas vão lá e levam-os lá. Eles todos conhecem no terreno. Já agora, e vou voltar aqui à parte, à componente política e da sua candidatura, tem sido efetivamente uma pessoa que não poupa nas palavras quando tende a defender a sua freguesia e a falar dos problemas da sua freguesia. E agora mesmo não tem problemas em criticar a Câmara, que é gerida pelo Partido Socialista, que apoia a sua candidatura. Como é que as pessoas podem perceber isto? Bom, primeiro que tudo é preciso perceber o seguinte. O Movimento de Cidadãos Independentes do Nordeste é um movimento absolutamente independente. Sem qualquer partido. Absolutamente independente.
E para aqueles que tenham dúvidas, eu gostaria também de acrescentar o seguinte. Eu sei, das várias dezenas de pessoas que fazem parte do nosso movimento, uma parte significativa, se calhar mais 70% ou 80%, são pessoas ligadas ao PSD. Outros ligados a outras forças políticas. Pronto. Mas há uma coisa que é importante que fique registado. Nos nossos debates, na nossa abordagem nos interesses das freguesias, os partidos ficam à porta. Nunca nenhum de nós questionou, fosse quem quer que fosse, acerca da sua família política. E, para nós, o que está ali em causa é o defender os interesses superiores da população da Serra e da Junceira. Portanto, o ser do partido A, do partido B ou do partido C, para nós, é absolutamente irrelevante, desde que aquela pessoa esteja apostada nos superiores interesses da população, faz parte da nossa família. E por isso mesmo, não temos o mínimo problema. Quem nos apoia, falo de livre e espontânea vontade. Portanto, se o Partido Socialista nos apoia, é porque entende que nos deve apoiar. Não fomos nós, nem seremos nós, que lhe pedimos qualquer tipo de apoio, seja ele político, seja ele económico, seja ele de que espécie seja. Exatamente, como, por exemplo, todo o conjunto dos partidos que nos apoiam, o CDS e mais aquela... Enfim, agora até, aquilo são tantos partidos juntos que eu até nem tenho bem presente o número daqueles que nos apoiam. O único partido que não nos apoia, claramente, é o PSD. Quanto ao resto, todo o espectro político, e penso que da CDU também não, porque não conheço. Sinceramente, não quer dizer que, e tenho o maior respeito, obviamente, por quem faça parte da CDU, ou dos Verdes, ou do PCP, ou coisa parecida, tenho o maior respeito. Mas não tenho conhecimento que, pelo menos, alguém de forma aberta nos tenha manifestado o seu apoio. Mas aqueles que nos apoiarem são sempre bem-vindos, desde que respeitem aquilo que para nós é sagrado. É a nossa independência. A sua equipa vai sofrer mexidas significativas ou não? Não vai. Pronto. Agora algo é como tudo na vida. Isto é um pouco como as equipas de futebol, naturalmente. Não há exatamente jogadores titulares, não é? Porque uma equipa, se é constituída, e recuperando, por exemplo, a situação do futebol, se nós temos 20 jogadores no plantel, nem todos terão necessariamente que ter um assento todos os jogos no 11 titular. Pronto, agora, para nós é muito importante o debate, muito importante a abordagem, independentemente de serem aqueles que estejam ou não estejam no Executivo, ou aqueles que estejam ou não estejam na Assembleia, para nós é importante que nos cheguem, que nos reportem aquilo que será os problemas da população. Estamos conscientes que não é possível acorrer a todas as necessidades, até porque às vezes há graus de exigência completamente bacocos, não é? Completamente bacocos, quer dizer, há coisas ridículas que nos chegam, pronto, e que nós, eu às vezes costumo dizer por graça, não é? Muitas das vezes começámos por engolir elefantes e agora já engolimos berliers, porque é assim a vida, e fazemos isto com gosto, com dedicação, com o espírito do bem servir, sem nenhuma paixão política que possa, de certa forma, criar algum entorce no que diga respeito ao relacionamento com as pessoas. Fazemos isto sempre com muito amor, com muita dedicação e sempre com um espírito muito importante, que é o bem servir de todos, independentemente da sua origem ou da sua posição económica ou da sua religião ou coisa parecida. Permita-me recuar novamente à apresentação da sua candidatura, já foi há algum tempo, e por isso aqui até agradeço que me possa corrigir se aquilo que eu agora disser não bater certo com a realidade. Mas julgo que nessa ocasião terá dito que nos próximos 4 anos o município iria olhar para a freguesia da mesma forma
forma que iria olhar para as restantes. Não sei se terá sido assim, mas terá aqui colocado a desejada igualdade, terá aqui dado a entender que essa igualdade iria ser atingida nos próximos 4 anos. Pergunto-lhe se efetivamente foi assim, se posso fazer esta interpretação, e se esta sua eventual avaliação se registra perante qualquer que seja o presidente eleito para a próxima Câmara Municipal. Se tem essa garantia, qualquer que seja o vencedor. Não, naturalmente, as garantias são sempre difíceis de podermos considerá-las, porque as garantias são aquilo que são. Pronto. Agora, aquilo que nos obrigou, de certa forma, a ter uma conversa séria com os candidatos que se alinham, e como digo, nomeadamente com aqueles que neste momento estão na Câmara, aquilo que nos obrigou foi termos, se calhar, uma conversa um pouco mais rigorosa, naquele sentido de tentarmos perceber se efetivamente a linha de conduta seria manter ou não. Eventualmente, porque eles também reconhecem, há uma coisa que é importante, que às vezes as pessoas tomam determinadas posições e não a reconhecem. E não há dúvida nenhuma que o Executivo Municipal tenha reconhecido que efetivamente isso aconteceu. Nós somos a única freguesia que não temos, e volto a repetir aquilo que disse anteriormente, uma única obra da relevância da Câmara. Não é? E aqui há dias, quando alguém me dizia assim, mas fizeram o ponto do carril, eu dei-me vontade de rir. Porque realmente isto é um pouco mais ou menos como se nós se abordarmos o tema da ponte 25 de Abril em Lisboa e dissermos que ela está a beneficiar a Albada. Quer dizer, estamos aqui a brincar com isto. A ponte do carril beneficiou a Serra Junceira, até dá a ideia que andamos todos distraídos, como se realmente a ponte do carril não beneficiasse todo o Nordeste e até propriamente Ferreira do Zezer, parte do Conselho de Ferreira do Zezer. Quer dizer, agora dizer-se, fizemos ali... Isso não vale a pena nós entrarmos por esses caminhos. Aquilo que me parece, e volto a frisar, me parece, é que, em função daquilo que eles próprios reconheceram, que foi, eu não direi um alinhamento, mas pelo menos uma falta de interesse por aquela região, que se ganhar as eleições, essa situação pode se inverter. E eu creio nas pessoas. Vamos ver se foi isso uma promessa acontece. que lhe fizeram. Foi uma promessa que me fizeram. E esse maior, palavras minhas, esse maior interesse, espera que se reflita em quê? Em muitas áreas. Para além da questão do saneamento? Em muitas áreas. Em muitas áreas, porque, por exemplo, nós não podemos esquecer que a área territorial da União de Freguesias Serra Junceira, quando tínhamos 70 e tal quilómetros de terra batida dentro de lugares e de ligação entre lugares, ainda tem muitos quilómetros dessa área. Nós, ao longo destes anos, conseguimos instalar a água pública no Carvalhal, conseguimos instalar a pavimentação do Carvalhal, conseguimos a instalação de água pública. Estamos a falar de água pública, e volto a frisar a água. Portanto, estamos no século XXI, no Val da Laje, não é? Com a pavimentação dos arramentos de Val da Laje. Agora, recentemente, pavimentámos a Silveira. Enfim, há um conjunto de obras que estamos interessadíssimos em concluir. Vila Nova Velha, que é uma lástima, continua a ter um problema de água gravíssimo. Aquelas situações que eu já referi anteriormente, Val Martinho e Estrada Larga, fundamentalmente é isso que nós procuramos. E depois o saneamento. Nós queremos, a situação da Serra tem que ser resolvida em termos de saneamento, que isto é absolutamente insustentável aquela fossa continuar a descarregar a céu aberto, não tem dúvida nenhuma. E depois temos que verificar se efetivamente
efetivamente a Câmara está ou não está interessada, ou esteja ambiente. Eu não sei quem está, porque nestas coisas eu às vezes fico de tal maneira baralhado que eu já não sei muito bem onde é que começa a responsabilidade de um e acaba a responsabilidade do outro, não é? Agora, não podemos continuar com uma conduta em alta a atravessar a freguesia da Junceira de ponta a ponta, isto é, desde o Poço Redondo às Cardelas, e não termos as pessoas a não ter a ligação dos votos. E todos os dias a Junta é confrontada com essas situações. Portanto, uma coisa é, por exemplo, dizer assim, a Serra nós temos que ter o saneamento básico. A Serra, só a freguesia da Serra são cerca de 36 km. Em termos de urologia, aquilo é um bocado complicado, não é? Não podemos estar agora a pensar que chegamos ali e de repente faça ali uma estrutura que isto são milhões e milhões e milhões de euros. Isto é como um projeto megalómano que antigamente alguém fez para aquela zona. Pronto, eu acho engraçado, aí há 15 anos, que isto só de um louco, só perfeitamente de uma pessoa que devia estar internada em termos de psiquiatria, porque são pessoas que não regulam bem da cabeça. Fizeram um projeto para aquela área que não tem cabimento nenhum, quer dizer, era necessário, se calhar, nós temos, olha, as minas de ouro do Poço Redondo, que infelizmente pouca gente conhece, mas tiveram a funcionar até aos anos 30 do século passado. Se elas estivessem a funcionar a 100%, se calhar era capaz de financiar aquilo, não é? Ou então tínhamos que arranjar um casino, como acontece, por exemplo, Sintra, Oeiras, por aí fora, para financiar isto, porque fez um projeto para a zona da Serra, para saneamento. Foi uma coisa megalómana, uma coisa de loucos, como foi aquela estrada que foi feita ali do Barrolo, para fazer favores, sabe-se lá a quem. Quer dizer, é claro que isto nunca foi escrutinado, porque isto se calhar devia ser investigado, mas neste país, infelizmente, agora é que parece que começa a haver alguns sinais de alguém estar interessado em julgar quem mete os pés pelas mãos, porque sem tomar há 15 anos isto fosse devidamente investigado, se calhar havia pessoas que já deviam ter cumprido penas de prisão e outros, se calhar, ainda teriam presos. Porque realmente isto foi um fartar vilanagem, isto foi uma coisa perfeitamente inadmissível, não é? Mas pronto, é o que temos e nós portugueses e os tomarenses em particular, toda a gente se via para o lado e toda a gente bate palmas porque o A ou B ou C foi um gajo muito importante, não é? E veja-se o caso agora recentemente em termos de futebol, às vezes o que é verdade dos factos, é que às vezes a verdade não está muito bem compaginada com as aparências, não é? Faz sobra e depois no fim vai-se ver como é que as coisas foram feitas. Ainda há pouco falou na ponte do Carril. Permita-me aqui falar naquele aproveitamento hidroagrícola, precisamente também do Carril, que catalogou como elefante branco. Está ali uma estrutura. É uma situação. Quem é que se serve daquela estrutura? Para que é que serve aquela estrutura? Pois, é uma boa pergunta, mas se calhar a DRAP e as entidades oficiais, se calhar até a própria Câmara, deviam ser chamadas à equação para explicar o que é que está ali. O que está ali é uma infraestrutura que agora parece que vai ser objeto de intervenção, um servidor de milhares, milhões e milhões de euros, não é? Em que toda a gente não, quem tem hidrantes, abre água e beneficia, pronto. Se nós formos ver toda aquela baixa de Cardelas até à Quinta de Falcão, está-se ali a fazer alguns hectares de milho, mas nem 30% de aproveitamento está a ser feito. Pronto, está tudo na paz do Senhor. Eu acho engraçado. E perdeu-se muita história da Junceira. Perdeu-se muita história da Junceira. Aquilo foi um atentado, em termos arqueológicos. Destruíram coisas importantíssimas. A Junceira ficou altamente penalizada, não é? Continua a estar penalizada, não é? Por exemplo, havia lá uma barragem romana que a doutora Salete da Ponte fez um brilhante trabalho, uma coisa importantíssima. Estamos a falar de um passado recente. Foi tudo destruído. A favor de quê? De nada. A Junceira
beneficiou coisa nenhuma. Ainda agora, repare-se nisto, por exemplo, a pesca está a ser concessionada numa situação perfeitamente anómala, não é? Alguém está a receber dinheiro, não sei como, não é? E nós vemos ali para o meio do mato, caixotes de lixo cheios, aquilo é uma coisa terrível, um atentado gravíssimo ao ambiente, em termos ambientais, mas está tudo bem, ninguém mexe uma palha. É que o importante, no meio de tudo isto, se nós levantarmos o problema, ou ao município, ou quem direito, toda a gente assobia para o lado. Portanto, toda a gente assobia para o lado. Na situação da barragem do Carril, aquilo devia ser objeto de investigação. Então, mas afinal dá-se uma concessão, porque depois isto é assim. A DRAP é responsável pela água. O ICNF é responsável pela exploração. O ICNF é que dá a exploração, as pessoas vão lá para buscar. Tem que pagar um concessionário com o CNF nas 5 situações. Pronto, é tudo muito escuro, muito difícil de explicar, mas ninguém faz nada. Pronto, ninguém faz nada. Nós fazemos ali a limpeza, fazemos a manutenção. Agora foi esta semana, ou a semana passada, foi lá uma brigada de sapadores, não sei de onde vieram. Pronto, é pago pela DRAP por limpar aquilo tudo e está o assunto resolvido. Portanto, os dinheiros públicos estão ali a ser investidos. Toda a gente beneficia. Há hidrantes, há bocas de rega que estão a funcionar 24 ou 24 horas sem ninguém pagar nada. Isto deve ser um caso único no país. E porquê? Porque há um boicote claríssimo dos agricultores. Eles já perceberam, e perceberam atempadamente. O que interessa é estar no sítio certo, à hora certa e tomar as posições adequadas de acordo com os interesses de cada um. Quanto ao resto, funciona tudo bem. Vão lá, nomeia-se uma junta de agricultores. Eles boicotam aquilo tudo, que infernizam todo o ambiente. E sabem o que é que vai acontecer? Ninguém controla nada. Porque se efetivamente a DRAP, as pessoas responsáveis da DRAP, fossem responsabilizados por aquilo que lá está, isso não acontecia. E o mais grave ainda é que amanhã a estrutura está a perder argila. Portanto, aquilo não é em betão. Aquilo é feito com técnicas de deslocação de terrenos, e, enfim, com argila e com várias camadas, enfim. Os técnicos é que sabem explicar bem isso. Está a perder argila, está a sair. E aquilo vai perdendo. Amanhã ou no outro dia, se houver ali um desastre, arrasa parte do Ribatejo. É que as pessoas ainda não perceberam bem. Aquilo retém ali muitos, milhares, se não milhões de metros cúbicos de água. Agora imaginemos que aquilo entra em colapso. Se entrar, será que ninguém é responsabilizado? A própria Câmara não será responsabilizada? Toda a gente sabe, ninguém faz nada. Muito bem, fica então esse seu alerta. Já estamos na reta final. Há aqui ainda um outro assunto que marca a atualidade, ou que tem marcado a atualidade da freguesia da Serra Junceira, que tem a ver com a conhecida anta do Val da Laje. Tem dado muito que falar. No seu entender, o que é que aqui está em causa, o que é que tem sido feito, se este processo tem sido conduzido da melhor forma? Claro que não tem sido. E se o património está a ser defendido? Bom, primeiro que tudo, eu acho muito importante nós rebobinarmos o filme. E vamos começar por aqui. Nos anos 80, portanto, foram lá feitas pesquisas por dois professores aqui do IPT, que não interessa os nomes, lá feitas pesquisas, foi lá feito um trabalho. Entretanto, depois abandonaram aquilo. Porque o problema hoje, em termos arqueológicos do nosso país, é que enquanto há dinheiro, há palhaço. Deixa de haver dinheiro, deixa de haver palhaço. E abandonaram aquilo. Em 2013, quando nós tomámos posse, a anta do Val da Laje estava completamente transformada numa floresta. Penheiros, matos, era inacessível o acesso à anta de Val da Laje. A única coisa que era visível eram os placares que lá estão hoje, com o nome das pessoas que fizeram a intervenção e tal.
A Junta olhou para aquilo e realmente entendeu que aquilo era uma situação perfeitamente insustentável. E limpou todo o espaço. Limpou, posso-vos dizer que tirámos de lá caminhonetes de madeira, de pinheiros, e aquilo, cortou-se aquilo tudo, fez com o maior cuidado, com o maior respeito, para aquilo que lá está. Bom, e as coisas, e a Junta, a partir de então, tem feito sempre a manutenção. Tem aplicado produtos fitofarmacêuticos para evitar o crescimento das ervas e tal. Entretanto, é feito um empreendimento que foi licenciado por a Câmara. Mas licenciado por a Câmara de uma maneira obtusa. E porquê é que é obtusa? Porque quem licenciou aquilo não conhecia o local. Não conhecia o local. É feito um levantamento topográfico daquele local. Aquele levantamento topográfico feito para ali podia ser aplicado em qualquer sítio. Porquê? Porque não tinha zona envolvente. Portanto, foi feito um levantamento topográfico apenas e só do terreno onde era para ser feito, e foi, e está a ser feito, o empreendimento. Portanto, aquele levantamento topográfico, a gente agarrava nele e pode vir aplicá-lo em Vila Real, em Braga, em Évora, em qualquer sítio. Portanto, é para aquele espaço. Bom, tendo em atenção, não tendo em atenção, a ANTA. A Junta, quando tem conhecimento daquilo, comunicou à DGPC, levantou os problemas. É claro que os técnicos da DGPC, isto foi tudo mal conduzido. A Câmara não comunicou à DGPC, a DGPC foi lá, mas eles também não estavam rigorosamente nada interessados naquilo. Nada. E nunca manifestaram o mínimo interesse em salvaguardar aquele património que estava lá. As coisas foram passando, foram evoluindo. Entretanto, aparece uma das pessoas que em 1980 tinha estado envolvida no projeto e que agora apareceu como salvadora. Vejamos, é uma coisa perfeitamente anormal. Então, se na altura aquilo devia ter reunido todas as condições para ser classificado, e não foi porquê? Até agora, 20 anos depois das pessoas terem levantado, é que vem ali como salvadora da pátria. E não sei o quê, não sei o que mais. Portanto, isto é tudo um conjunto de coisas perfeitamente inadequadas. Uma coisa que não faz sentido nenhum. Bom, levantou-se uma guerra, a Câmara, entretanto, a Câmara está envolvidíssima em todo o processo. É que o problema está aí. A Câmara licenciou, e a partir do momento em que licencia, das duas uma. Ou tem que assumir a sua responsabilidade, ou tem que indemnizar o promotor. Porque a Câmara meteu os pés para as mãos. A Câmara não, os técnicos. Não é a Câmara. A Câmara não é uma coisa muito abstrata, não é? Não, eles é que tinham que zelar por isso e não o fizeram. Agora, está-se a avançar com a classificação. Foi agora publicada em Diário da República. E agora está-se aqui a dar tal Bloco de Esquerda, por trás de tudo isso, também honra seja feita. Honra seja feita nisto. O Bloco de Esquerda foi a única força política que realmente, perdoem-me o termo, pegou o boi pelos cornos. Porque mais ninguém, a Câmara teve sempre a assobiar para o lado, sempre. Mais ninguém pegou nada. O Bloco de Esquerda realmente levou as coisas a nível parlamentar, tem conduzido o processo e aquilo está neste momento em fase de classificação. Agora a pergunta que se faz é o seguinte. A DGPC, naturalmente, nós não podemos contar com eles para nada. E agora gostava que alguém me explicasse, para ver se eu percebo, quem é que depois vai garantir a manutenção da ANTA? É a DGPC? Vai fazer aquilo que fez antes? Abandonar aquilo por completo? Não seria, no mínimo, sensato que alguém tivesse falado com a Junta antecipadamente, quando a DGPC neste momento está a tratar pela classificação do monumento, falar com a Junta? Não fez nada disso. Mas nós não esperamos, naturalmente, milagres. E nós iremos continuar a fazer aquilo que fizemos até agora, que é a manutenção. Mas não temos esperança nenhuma de apoio da DGPC. A DGPC, neste caso em concreto, Deus queira que levem o processo por diante e consigam isso, para nós é muito importante, mas nós não esperamos nada deles. Muito bem, outro assunto que marca então a atualidade da Serra Junceira. Já chegamos ao nosso final, agora como habitualmente disponibilizo 2 minutos sem qualquer questão para algo que queira acrescentar.
A única coisa que eu quero acrescentar é o seguinte: nós haremos, o nosso movimento de cidadãos independentes do Nordeste, iremos continuar a lutar pelo bem-estar da população, não iremos abdicar dos nossos princípios, que realmente é criar uma região atrativa, para continuar a fixar pessoas, aproveitar os aproveitamentos turísticos que têm estado e também combater os aproveitamentos que têm sido sistemáticos nos últimos tempos. Portanto, há aqui, nomeadamente a própria APA, muita negligência por parte da própria APA, que está a permitir coisas que não, todo inadmissíveis. Eu penso que a Junta irá tomar algumas medidas relativamente a isso, porque temos que combater estes abusos de alguns particulares, pessoas que vêm às vezes a dizer que em nome do desenvolvimento, em nome do progresso, em nome disto, daquilo, daquilo outro, são coisas completamente falaciosas, e nós temos é que salvaguardar a nossa região e criar um espaço atrativo para todas as pessoas, quer para aqueles que neste momento residem, para aqueles que nos visitam e, fundamentalmente, para os nossos filhos e netos, que no futuro tenham orgulho da nossa região. O Rio Zezer encerra um conjunto enorme de potencialidades e que deve ser objeto, naturalmente, de algum cuidado, por forma a beneficiar e criar as melhores condições para todas as pessoas. Muito bem, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presença, candidato Américo Pereira, candidato à União de Freguesias de Serra Junceira. Foi então mais um especial Autárquicas aqui na ERTE. Iremos voltar noutra ocasião. Fique bem, fique com a ERTE.